Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um estudo maravilhoso. Vamos estudar sobre a quarta coluna da verdade e o ataque que o anticristo fez a esta coluna. Na verdade, o anticristo perseguiu toda a verdade. E como diz Daniel 8, versículo 12, a verdade foi lançada por terra. E nós já vimos sobre a primeira, que é Deus, a segunda, que é Jesus, a terceira, que é o Espírito Santo, e agora a quarta, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Sobre esse assunto, nós precisamos conversar muito seriamente. Sabe por quê? Porque estamos falando de alguma coisa muito sagrada. Estamos falando nada mais, nada menos do que a palavra daquele que não pode errar. A palavra daquele que é o Criador dos céus e da terra. A Bíblia Sagrada. Deus usou 40 pessoas, 40 homens, para escreverem este sagrado livro. E a Bíblia tem 66 livros. E aqui dentro, nós encontramos no livro de São João, no capítulo 17 e no versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que palavra? A palavra de Deus, é claro. Você acredita na Bíblia? Acredita que ela realmente é a palavra de Deus? Se você acredita, então vamos em frente e vamos conhecer a mensagem de Deus para mim e para você hoje. E vamos também analisar como que Satanás desenvolveu um ódio, uma ira contra a Bíblia Sagrada. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no computador. E eu vou te mostrar algumas coisas que você nunca viu. Eu vou te mostrar como que algumas traduções da Bíblia foram influenciadas, os homens foram influenciados por Satanás, diretamente por ele, para que a palavra de Deus pudesse ter algum problema. Na verdade, a Bíblia não tem problema, mas algumas coisas aconteceram e eu vou te mostrar agora. Quarta verdade lançada por terra. Você já sabe que a quarta coluna da verdade é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada serve para nos santificar. Ela nos santifica e ela também nos ilumina, certo? Ela nos santifica e nos ilumina. Agora veja, aqui você tem uma Bíblia sendo queimada e aqui incredulidade. Significa que a igreja romana, a igreja do anticristo, numa época, em um período no passado, para ser mais preciso, na Idade Média, eles queimaram as Bíblias. As Bíblias eram queimadas. E mais, era proibido ler a Bíblia. As pessoas não estudavam a Bíblia. Só quem podia ler a Bíblia era o Papa e mais ninguém. Agora, na Idade Média, eles exageraram. As Bíblias eram queimadas, as Bíblias eram destruídas, e isto não aconteceu apenas em uma região do mundo. Aconteceu no Brasil. Em Piracicaba, um sacerdote mandou queimar mais de 150 Bíblias, por ordem da arquidiocese. Aqui, você vai ver, a ira de Satanás. O inimigo quer silenciar a palavra de Deus e impedir a comunhão minha e sua com Cristo. Imagina, o diabo quer impedir a nossa comunhão com Jesus. Será que ele vai conseguir? Não vai. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus é mais forte. E porque a palavra de Deus é muito mais forte. Entendeu? Ele vai tentar. Ele vai tentar te afastar da Bíblia. Ele consegue fazer isso na vida de muitas pessoas. Mas em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, na sua vida, ele não vai conseguir. A Bíblia diz que o inimigo, ele realmente quer silenciar a palavra de Deus. Veja aqui a ira de Satanás. Ele é especialista em torcer e mudar a palavra de Deus. No livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 16 e 17, Deus disse a Adão e Eva: no dia em que vocês comerem deste fruto, certamente vocês vão morrer. A frase é, certamente morrerás. E vem Satanás, através de uma serpente, e disse, pode comer, que certamente não morrerás. O que aconteceu? O diabo acrescentou a palavra não dentro da frase. A frase era, certamente morrerás. A frase do diabo ficou assim, certamente não morrerás. Então, em Gênesis, você vê o diabo acrescentando, mudando a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. No livro de São Mateus, capítulo 4, você percebe que após o batismo de Jesus, Jesus foi para o deserto e ali ele foi tentado por Satanás.
E a tentação foi muito interessante. Aqui, em Mateus capítulo 4, eu vou abrir a minha Bíblia, aqui ó, você também pode abrir a sua, e nós vamos ler alguns versículos. Está bem aqui ó, a tentação de Jesus. Jesus chegou ali no deserto, ficou em jejum 40 dias e 40 noites, e depois apareceu o tentador. Olha a tentação de Satanás. Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha a tentação. Jesus olhou para Satanás e disse, está escrito. E quando Jesus diz, está escrito, ele está dizendo, está escrito na Bíblia. Ele está mencionando a Bíblia, ele está mencionando a palavra de Deus. Ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Pronto, isso foi realmente um banho de água fria em Satanás. Satanás percebeu que com a palavra de Deus ele não pode. Mas o diabo não é tão ignorante. E ele percebeu que Jesus usou a Bíblia. E sabe o que ele fez? Ele pensou assim, ah é? Ah é, Jesus? Você quer usar a Bíblia? Eu também vou usar a Bíblia. E por incrível que pareça, o diabo pegou a Bíblia e quis tentar Jesus usando a Bíblia. Veja aqui a segunda tentação. A segunda tentação está aqui, bem aqui, olha, no versículo 7, ou melhor, no versículo 6. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se tu és o filho de Deus, pula, atira-te daqui abaixo, porque está escrito na tua palavra, está escrito na tua Bíblia, apontou o diabo para Jesus, diz, pula Jesus daqui, levou Jesus num lugar muito alto, pegou Jesus, convidou Jesus, Jesus então foi levado para um lugar muito alto, e o diabo disse, se você é o filho de Deus, pula daqui para baixo, porque está escrito na tua Bíblia, que Deus vai mandar os anjos, e os anjos vão te segurar nas mãos, para você não tropeçar com o teu pé em pedra. Eu pergunto, isso que o diabo falou, estava escrito mesmo na Bíblia? Está escrito? Ou será que o diabo mentiu? Não, está escrito. Mas o diabo não é o pai da mentira? É o pai da mentira. Ora, se ele é o pai da mentira, então talvez o texto que ele citou era um texto falso. Não, meu amigo, não era um texto falso. O diabo citou um versículo da Bíblia e, por incrível que pareça, o texto bíblico que o diabo mencionou para Jesus, dizendo, está escrito, pula, que os anjos irão te segurar. Sabe onde é que está escrito? Exatamente. No Salmo 91. O salmo que todo mundo usa para expulsar o diabo. Já imaginou um negócio desse? Vejam, o diabo usou o Salmo 91 para tentar enganar e, enfim, prejudicar Jesus. Ah, mas Jesus imediatamente pegou novamente um versículo da Bíblia e Jesus diz assim, olha aqui, ó. Olha o que Jesus disse. Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Toma, diabo, você viu? O diabo pensou que ganharia algum ponto, mas quando ele diz, Jesus pula porque está escrito, Jesus disse, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E agora? Lá em Gênesis, eu sei que o diabo acrescentou um não na frase, mas e aqui em São Mateus? Aqui o diabo não acrescentou nada e não tirou nada, ele usou a Bíblia na íntegra, exatamente como ela é. E eu pergunto, quem estava certo? Jesus ou o diabo? Você vai responder, Jesus. Aí é fácil, você pode dizer Jesus, é muito fácil, porque você sabe que Jesus vence Satanás. Mas eu diria, e se você colocasse uma religião no lugar do diabo, e outra religião no lugar de Jesus, e cada religião com a Bíblia na mão, uma religião fala uma coisa, a outra religião fala outra. Eu pergunto, quem está certo? É fácil? Não é tão fácil assim, percebeu? Hoje, tem milhares de religiões e todas elas usam a Bíblia. É ou não é? Todas usam a Bíblia. E uma fala uma coisa, a outra fala outra. Aí eu pergunto, como saber onde está a verdade? É difícil, não é? Claro que sim. Sabe por que é difícil? Porque as pessoas usam a Bíblia. Mas infelizmente, algumas pessoas usam a Bíblia da maneira de Satanás. Muitos usam a Bíblia na filosofia, na teologia, na visão do demônio. E qual é a visão do demônio? A visão do demônio é tirar o texto fora do contexto. A visão de Satanás é justamente pegar o texto bíblico e aplicá-lo fora de um contexto. E aí o diabo arruma um problema. E muitas pessoas usam a Bíblia assim como um pretexto também. Veja, Satanás, ele usou a Bíblia para tentar Jesus Cristo.
Vem aqui. Chega aqui.